a vida da minha mãe, em nome de Jesus. Amém. Minha mãe, ela está bem, ela tem 79 anos, ela mesmo falou no outro dia, né? Da minha idade eu vou fazer 57, meu irmão, que tem autismo, vai fazer 55. Aí eu falei assim, mãe, a senhora tem 2 filhos que são senhores de idade. Ela falou, você não vê, eu estou com 79, vou fazer 80. A cabeça dela está muito boa, mas o corpo não corresponde. Ela fica mais tempo sentada, ela anda de andador dentro de casa. E às vezes isso é difícil para ela. Eu converso muito com ela a respeito. Então isso faz em parte, meus irmãos, das dificuldades, das aflições que o Senhor Jesus falou. Jesus não nos prometeu que nós ficaríamos livres das doenças, das dores. Ele nos prometeu nos livrar do pecado. Quando ele está no Jordão, prestem atenção, quando ele está no Jordão, João Batista o avista e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós deixaremos de pecar por causa disso? Não, mas nós temos a esperança de que na cruz do Calvário o seu sacrifício não foi em vão. 1 de João diz que ele nos alerta, filhinho, não pequei, mas se pecares, tens um advogado junto ao Pai. E o sangue de Jesus tem poder de nos purificar de todo o pecado. Aquele que diz que peca é mentiroso, porque a verdade não está nele. Uma coisa é você pecar e a outra coisa é você viver dia a dia na prática do pecado. Tiago, em sua carta, diz que a tentação dá luz ao pecado, mas a tentação não é pecado. Ele diz assim, que Deus não tenta ninguém, né? Mas ele diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. A tentação vem, os dardos inflamados do maligno, como diz Efésios 6, eles vêm para a nossa vida pela questão de que ele conhece as nossas fraquezas. Nós somos nova criatura, eis que tudo se fez novo, mas o velho homem ele ainda continua aqui. Então é uma luta difícil que começa... No outro dia a minha esposa lembrou da Joyce Meyer, né, que é uma teleevangelista, e eu assisti muitos programas dela, inclusive dei para minha mãe um livro dela. Ela dizia que a batalha começa aqui na nossa mente, e o meu primeiro pastor, o apóstolo Gideão, lá da Nova Ebenezer, ele também disse isso para mim também. E realmente é uma grande verdade, começa aqui, ó. Por isso que Tiago diz, a tentação em si não é pecado, ela dá luz ao pecado, mas o pecado, uma vez consumado, gera morte. Como Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom da vida que é dado por Deus é muito maior, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós temos a chance em Jesus Cristo. Mas tem gente que acha que neste pacote, e eu não estou aqui para falar de denominação nenhuma, acho que as pessoas são bastante inteligentes para identificar esse tipo de mensagem, que diz assim, pare de sofrer, crente não pode ficar doente, crente não pode ter dificuldade financeira, crente não pode ter problemas conjugais, crente não pode ter problema financeiro nenhum. Então as pessoas não podem ter desemprego, as pessoas estão fora. Eu, depois de evangélico, eu perdi meu emprego umas 3 vezes, mas Deus me abençoou e abriu outras portas, ganhando menos do que eu ganhava, entendeu? Eu ainda convertido, ainda estava no emprego onde eu trabalhei por praticamente quase 20 anos, saí dali e fiquei um período vendendo perfume, entendeu? E fazendo algumas entregas para o meu avô na época que ele fazia gravata. Minha avó já tinha falecido, que era a costureira dele, e minha mãe, nessa época ainda tinha condições.
de costurar. E eu fazia as entregas, ele me pagava ali uma comissão, alguma coisa assim. Depois eu fui trabalhar aqui perto de casa e o meu patrão, eu trabalhei com ele, vamos dizer assim, um pouco mais de um ano. Eu comecei em outubro de 2007 e fui até dezembro de 2008. Então, o que sucede nisso tudo? Veio o ano de 2009 e surgiu uma oportunidade. Eu já tinha voltado a namorar a Ana Paula, né? Porque a gente tem história de muitos anos aí, quem viu o nosso Facebook viu lá. A gente se conhece há 40 anos, mas nós só nos casamos em 2009. Eu comecei na rua a vender uns doces. E teve um rapaz na banca de jornal que disse assim, se fosse salgado eu comprava. Hoje eu entendo porque, estando diabético, eu procuro ficar livre dos doces, não ficando dependente da medicação, porque não adianta você só tomar medicação e não tomar providência, né? Então, passado aí o aniversário dela, tinha um doce aí, já acabou, graças a Deus, né? E aí ele falou isso, se fosse caso salgado eu comprava. Aí surgiu a ideia, minha esposa fazia salgado com a mãe dela. E nós voltamos a fazer. E o ano de 2009, 2010 fomos vendendo salgado aí. Eu arrumei um emprego em 2010, né? Provisório, como empresa terceirizada do Estado. E no final do ano, Deus abriu uma outra porta num lugar que eu fiquei até 2018. Tanto direto como indiretamente. No final era como home office. E por devido à saúde da minha esposa, eu trabalhava em casa, mas houve uma necessidade de que eu estivesse lá presencialmente. Eu não pude estar mais. Então, irmãos, essas crises, esses altos e baixos financeiros, fazem parte da vida cristã. Paulo diz, sei viver com abastança, mas sei viver na escassez. Ele sabe que politicamente, por isso que falam que Paulo era político, ele sabe que politicamente, quando ele abraçou a Cristo, ele perdeu muitos privilégios. Ele só tinha o privilégio da cidadania romana. Mas perdeu o privilégio dentro da seita dos fariseus, da onde ele fazia parte. Ele é descendente da tribo de Benjamim, que são as duas tribos que formaram a Judéia, Benjamim e Judá. E ele dizia, eu tenho prerrogativa, mas eu tenho tudo isso como esterco, como fezes, por amor a Cristo, entendeu? Então eu tive as posições. Eu, quando fui ordenado em 2012 a pastor, eu não estava trabalhando ainda. Eu tinha saído da empresa onde eu estava, que eu entrei em 2010, no final do ano, porque nós não estávamos dando conta, eu não podia ficar com a empresa de salgado e trabalhando em outra empresa. Mas, de repente, em 2012, o médico disse para minha esposa que ela não podia continuar por causa das dores que ela sentia. Então, nós fechamos a empresa de salgado. Aí eu voltei a trabalhar na empresa que eu tinha saído, que era uma creperia, né? Uma empresa de crepe, da abençoada Cláudia e da abençoada Simone. Pessoas que ainda mantêm contato até hoje. Porque, graças a Deus, eu nunca saí, eu sempre entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente. Seja em trabalho secular, seja em ministério, nunca saí escondido. Quando saía de um ministério, ia lá no anjo da igreja, dava satisfação, era abençoado e caminhava em frente. Eu aconselho sempre que os irmãos entrem e saiam pela porta da frente nas suas vidas. A gente não sabe o dia de amanhã. Então por que eu estou dando essa volta toda? Por exemplo, eu tenho as enfermidades aqui, como Paulo disse a Timóteo, que ele é um homem jovem, cheio de enfermidade. E ainda tem pessoas que insistem, pessoas que são conhecidas nossas. Não, Deus vai te curar, amém. Se Deus vai me curar, amém. E se ele não curar, ele vai deixar de ser Deus por causa disso? Não. Ele é soberano. Eu não entro nem na discussão, porque tem gente que fala, não, o diabo botou essa doença na tua vida. Eu tenho um pensamento diferente à luz da Bíblia. Ah, mas tem história de Jó. Realmente tem história de Jó. Mas o diabo só colocou a doença, a morte dos filhos e sugou ele financeiramente
com a permissão de quem? De Deus. Ele disse, não toca na vida dele. Isso já era indício que Deus ia curá-lo. Porque a doença que ele tinha poderia levar ele à morte. Quantas pessoas aí têm problemas de pele, úlceras de pele, câncer de pele, e às vezes a pessoa perde a vida nessas condições. E diz que ele tinha que ficar num canto desejando um caco de telha para se secar e cheirava mal. Lidou com a incredulidade da esposa, por isso que talvez Deus não tenha levado, porque a esposa fala, amaldiçoa teu Deus, irmão. Ele diz, eu vim ao mundo nu e sairei daqui. Ele acreditava, eu sei que o meu Redentor vive. Ele chamava já Deus de Redentor. Isso já apontando para Jesus, que o Jesus é o nosso Redentor, é o remidor, é aquele que nós fomos lavados com seu sangue. Somos lavados e remidos no Senhor. Então, a redenção das pessoas através do sacrifício de Jesus, que foi perfeito. Então, a gente já está falando aqui, eu já estou dentro da palavra. E se os irmãos já estiverem com as suas Bíblias abertas aí, nós podemos muito bem aqui, ó. Ver? Ó. Mateus 11, 4 e 5. É a resposta de Jesus a João Batista. Porque João Batista mandou perguntar a Jesus se era ele mesmo ou se viria outro depois dele, outro enviado. E Jesus respondeu aquilo que até conhece, que homem nascido de mulher não é maior do que João, falando da questão de que ele era maior entre os homens, mas no reino ele era o menor, porque no reino todos nós somos iguais. Né? Mas aqui no verso 4 e 5, olha a resposta, disse, Jesus respondendo, disse-lhes, ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Verso 5, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Nesse mesmo livro de Mateus diz que quando Jesus entrega seu Espírito, tumbas foram abertas e aqueles mortos correram pela cidade. Mas eles voltaram. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus trouxe à vida o filho da viúva de Naim. Jesus trouxe a vida de Lázaro. Mas todos os três estão descansando no Senhor. Chegou um determinado. A Bíblia não mostra isso, mas isso é um raciocínio lógico de que eles estão descansando no Senhor, aguardando a sua vinda, o dia do juízo sobre todos nós, onde nós seremos apresentados diante do nosso Deus. Por isso que Paulo fala que na questão da vinda do Senhor Jesus, nós que estamos vivos, estamos aguardando, não vamos na frente dos que dormem. Os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados ou tirados dessa terra. No momento da sua vinda gloriosa, porque ele descerá dos céus e nós encontraremos com ele nos ares. E isso remete a um evento único. Esse é o pensamento do pastor Joselito e é o pensamento de muitas igrejas evangélicas. Então vamos aqui. O texto de Mateus é uma resposta à dúvida de João, que estava no cárcere, sobre ele ser o Messias ou viria outro. Jesus responde com o resultado das operações de milagres anunciado séculos antes pelo profeta Isaías. Então vamos ler lá o que diz o livro do profeta Isaías. Ele diz que ele levou sobre si, eu vou botar o texto aqui bonitinho, Isaías 5:3. Ali pede a princípio que nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Então, vamos aqui a essa questão.
verdadeiramente. Vamos ler devagar. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós, que o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Há um contexto aqui. Um erro de interpretação que tem levado muitas pessoas à frustração nas igrejas. Poxa, eu oro tanto, eu jejuo, o pastor ora, eu oro, então eu não sou curado. Aí alguns dizem, foi falta da sua fé, ou o seu pastor está em pecado, ou Deus não está presente na sua igreja. Eu vou colocar um ponto aqui. A palavra de Deus diz que quando estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em nome do Senhor, ele já se faz presente. Como Deus não está presente ali? Esse é um problema. Vou voltar para o meu resumo aqui. O problema de interpretação tem levado as pessoas a serem pressionadas por falta de fé, ou não determinar a palavra, ou não tomar posse. Eu creio, eu recebo, eu não aceito isso que está acontecendo. O diabo botou isso na minha vida, eu não quero. Não quer? Você tem certeza que foi o diabo mesmo que colocou? Que não houve determinação de Deus que é soberano? Como diz também lá no Antigo Testamento, quem faz o ouvido do surdo? Quem faz o olho do cego? Ali, essa é uma palavra polêmica, eu dou a vida e também tiro a vida. Muitos falam, não, o autor da vida é Deus e só ele que tem o direito de tirar a vida. Tira a vida às vezes com uma doença, às vezes até com um acidente, às vezes até com uma bala perdida. E tem gente que fala, na minha igreja ninguém tem bala perdida, na minha igreja ninguém teve Covid, na minha igreja ninguém tem doença. Quem tem doença é porque não tem fé, é falta de fé. Jesus operou milagres impossíveis, mas era necessário para que ele fizesse um diferencial, porque até então o enxergavam apenas como um profeta. E ainda existem religiões que enxergam dessa forma. O judaísmo mesmo não reconhece ele como Messias, o islamismo o considera um profeta. E você tem grupos religiosos dentro do cristianismo, como a Testemunha de Jeová, que não crê nele como o Deus junto com o Pai, junto com o Espírito Santo. Os três são um só. 3 pessoas, 3 manifestações, cada um tem a sua crença, mas Jesus disse no Evangelho de João, eu vou para o Pai, e se eu não for para o Pai, eu não poderia enviar um outro Consolador. Está falando de 3 ali. No princípio era o Verbo, Evangelho de João capítulo 1, e o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez, não foi feito carne, ele se fez carne. O Deus se encarnou num corpo de ser humano. Por isso ele é 100% Deus e 100% homem. Então Jesus operou milagres impossíveis pela medicina da época, que hoje para algumas doenças existem tratamentos que levam à cura. Eu controle. Eu lembro em criança que pessoas morriam de câncer, faziam quimioterapia, e não, hoje as pessoas entram em remissão. Isso é um avanço. A heresia do determinismo, eu não recebo, ou eu recebo, tal palavra, tem desanimado muitos irmãos em Cristo. Se tem doença, está em pecado, é incredulidade. Existe um julgamento para tudo. A ciência vem de Deus. Quando você abre lá em Daniel, capítulo 12, versículo 4, o que diz lá? Muitos correrão de um lado para o outro, mas a ciência multiplicará. Quer dizer, o conhecimento, você vê, isso foi dito séculos antes de Jesus vir aqui. No livro de Colossenses, capítulo 2, verso 3, diz que em Jesus Cristo estão
todos os tesouros da sabedoria e da ciência, conhecimento. A ciência não vem da cabeça do homem, a ciência não vem do diabo, a ciência vem de Deus. Agora, se utilizam mal da sabedoria e da ciência, essas pessoas vão prestar conta com Deus, mesmo elas não acreditando. Ninguém é obrigado a acreditar em nada. Tem gente que chama os crentes de chato porque fica falando de Jesus aquele o tempo todo, aquela coisa toda. Deus me deu estratégia, que não é pela força nem pela violência, é pelo Espírito de Deus. Agora, quando Deus abre uma janela de oportunidade, é nesse momento. Para o meu pai, meu saudoso pai, que não queria saber de oração, que não queria saber de Jesus, no leito do hospital, eu já estava no elevador e Deus mandou eu voltar para fazer uma oração por ele. É uma coisa na minha família, eu falo brandamente, respeitando as crenças individuais de cada um, porque não vão se atropelar, porque tem gente que fala, o pastor é tão determinado na fé com a esposa, mas a família ainda continua em outros grupos religiosos. A minha família toda é crente. Amém, se a tua família toda é crente, amém. Porque o único caminho para a salvação é Jesus Cristo, não é um rótulo denominacional. É fé em Cristo. Por que Deus salva pessoas num leito de morte? É dito que um dos malfeitores ali, que foi resgatado com Cristo, era um judeu fervoroso, era um fariseu, era um saduceu. Não, diz que ele era um malfeitor. Alguns falam que era ladrão. Poderia até o ser. Um lá falou, por que você não livra a gente, se livra? Libertou tanta gente, curou tanta gente, salvou tanta gente. E o outro chamou a atenção dele. Nós estamos errados, ele é o único inocente. E ele só disse assim para Jesus, só houve esse diálogo, em verdade estarás comigo no paraíso. Ele disse assim, lembra-te. Ele fez uma oração, lembra-te de mim quando estiveres no seu reino. Jesus não repreendeu, Jesus não chamou atenção, falou que já era tarde. Não, você tem que primeiro aceitar Jesus, depois você tem que ser preparado para o batismo, entendeu? Para isso. Não, ele falou, em verdade vos digo que estarás comigo no paraíso. Agora vamos voltar para o texto de Isaías aqui. Quando fala aqui, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si, nós que o reputávamos por aflito, ferido de Deus ou oprimido. O contexto está no 5, que ao mesmo tempo ele vai dizer assim, ele foi ferido, esse ferido de Deus, por causa do que? Das nossas transgressões. Então, os pecados e as enfermidades estão juntos. Porque tinha uma enfermidade nossa, nós éramos, como diz Efésios capítulo 2, nós éramos mortos em nossos pecados e delitos, mas ele nos vivificou. Ele quem? Jesus Cristo. E ainda diz assim, para que ninguém se glorie, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, vem de Deus mediante a fé. E ali em Efésios ainda diz que a fé em Cristo leva a nós praticarmos boas obras, que é a mesma afirmativa de Tiago, quando diz assim que a fé sem obras ela é morta, mostra a tua fé, mostra as minhas obras. Ali em nenhum momento ele está defendendo que a salvação é por obras, é pela fé em Cristo. Então, às vezes, a contextualização não está no mesmo texto, está em livros diferentes. O que tem levado as pessoas, às vezes, a viverem fora da realidade, porque o nosso culto, a fé é transcendente. Agora, o nosso culto a Deus, ele continua sendo racional, como diz Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, como diz lá em Hebreus, que diz que o louvor é sacrifício dos nossos lábios.
Porque o sacrifício máximo foi feito por Jesus, foi por nós. E você vê que ainda aqui, moído pelas nossas iniquidades. Transgressões e iniquidades são pecados. Como ele diz lá, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós colocamos ele por aflito, ferido de Deus, oprimido. Ele foi oprimido por tudo isso. Aquela experiência da cruz não era possível a ser humano nenhum. Por isso que a palavra do Senhor diz lá em Lucas, no seu último capítulo, que ele cumpriu a lei, os profetas e os salmos. Verso 5, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Então, quando fala aqui que ele levou sobre si as nossas enfermidades, está levando a enfermidade do pecado. O pecado é uma doença espiritual, é uma morte espiritual. Mas enquanto há vida, há chance de que a palavra brote no nosso coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Muitos podem colocar, o pastor Zeli está dando essa desculpa com um monte de pastor que está aí doente aí. Entendeu? Porque às vezes as pessoas morrem por causa de uma doença, ou por causa de um acidente, ou por causa de um tiro que levou. E alguns que foram mortos por causa da Covid, homens e mulheres de Deus vão dizer que essas pessoas foram derrotadas? Não, eu digo que essas pessoas estão com mais privilégio do que a gente, porque elas já estão com o Senhor já. Tem um vídeo aí que viralizou aí, o irmão Lázaro cantando, ele louvando, a enfermeira louvando, os dois chorando, e ele sendo entubado. De entubado ele foi embora. Ele colocou a vida dele, eu acredito no que eu vi. Claro que Deus é que dá certeza de tudo. Então, irmãos, vamos parar com isso, entendeu? Eu sei que de repente o que está me visitando aqui seja de uma igreja assim que oprime as pessoas, que elas têm que ser curadas, que elas têm que apresentar sacrifício. Tem um que fala que existe a fé sacrificial, isso não está escrito na Bíblia, isso é coisa da cabeça dele. E mesmo que eu citasse nomes aqui, eu não estaria pecando não, porque Jesus se referiu aos fariseus e saduceus como filhos do diabo, dizendo: o Deus de vocês é o próprio ventre. João Batista chamava eles de cobra, de raça de víboras. E Paulo disse nomes, falou de Mineu, falou de Fileto, falou de Alexandre. Pede lá 1 Timóteo e 2 Timóteo, se ele não cita nomes ali. São pessoas, como diz lá na carta de João, na primeira carta, no capítulo 2, no verso 18, diz: filhinho, já é a última hora, sei que o anticristo vem, mas tem outros que têm sido feitos anticristos, porque saíram de nós, mas não eram um dos nossos. As pessoas têm uma ideia do que é ser um anticristo. Toda pessoa que é contra a palavra de Cristo, toda pessoa que é inimiga da cruz, como eu trouxe uma mensagem aí há algumas semanas atrás, ele é um anticristo. Quem é inimigo da cruz é inimigo de Cristo. E Paulo disse uma vez: me tornei inimigo vosso por falar a verdade. Hoje a verdade está incomodando muita gente. E a gente pede em Deus, não covardia, porque o nosso espírito não é de covardia, estratégias para podermos falar do reino de Deus. Então vamos voltar aqui para o meu pequeno texto. Né? Eu falei Daniel 12, 4, muitos correrão de um lado para o outro, a ciência multiplicará, e Colossenses 2,3, que diz que os tesouros da ciência e da sabedoria estão em Jesus Cristo. Agora vamos colocar aqui mais profundo uma análise aqui. Os lençóis, as roupas de Paulo curavam os enfermos e expulsavam os demônios, como diz Atos 19, verso 11 e 12. Vou falar Atos 19, verso 11 e 12. Mas Paulo pessoalmente não curou Timóteo e ainda ensinou uma medicação ao jovem que tinha
frequentes doenças. 1 Timóteo 5,23, ele diz assim: não beba só vinho, beba com um pouco de água, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo ali, como homem de Deus, Timóteo, que foi levantado por imposição de mãos, ele não curou a Timóteo, mas deu um conselho, talvez pela convivência com Lucas, que era médico. A história de Isaías que fala, o profeta não curou. Lá na questão do rei Ezequias, ele chorou e Deus acrescentou mais 15 anos, mandou ele colocar pastas de figos. Não poderia ter o curado, acrescentado mais 15 anos de maneira sobrenatural? Muitas pessoas às vezes estão desenganadas nos hospitais e às vezes a pessoa dá uma sentença. O médico assustou a minha esposa quando eu fui internado no Pasteur, depois dali eu fui transferido lá para Santa Cruz, para o Semeru. Eu, se fosse a senhora, me conformava. O pulmão dele tá muito comprometido. 50 e poucos % do pulmão na questão da Covid e da pneumonia. Eu tive as duas coisas juntas. Ela ficou apavorada. Ela ficou sem comunicação comigo por 2 dias, porque eu indo para o Semeru, eu fiquei na CTI, não tinha acesso ao telefone, só internei de domingo para segunda, né? Foi no dia do aniversário dela, isso foi 24 para 25 de janeiro. E saí de lá no início do mês de fevereiro, eu fiquei 8 dias lá. Então no terceiro dia eu fui para o quarto, carreguei o telefone, entrei em contato com ela, entrei em contato com a igreja, entrei em contato com outras pessoas. Não foi uma experiência fácil, mas Deus sabe de todas as coisas. Prevaleceu a palavra do médico? O médico, pela avaliação dele, ele não via vitória. Eu glorifico a Deus por ele ter me dado uma chance ainda. De eu me consertar de muitas coisas. Ainda tem muitas coisas para me consertar diante de Deus. Eu não vou dizer que nesses 20 anos que vai fazer em setembro, que eu estou na fé protestante evangélica, na denominação batista, que eu seja perfeito, não. Eu sou perfeito, como diz Hebreu, mas perfeito aonde? Em Cristo. Eu sou livre, né? Ele diz que lá nós somos santos, irrepreensíveis e sem culpa, mas em Cristo Jesus, sempre na presença de Deus. Vamos para outro exemplo aqui. Paulo deixou um senhor chamado Trófimo, doente na cidade de Mileto. 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo 4:20, ele diz assim: deixei Trófimo doente em Mileto. Aí você faz a comparação. Em Atos 19, 11, 12, ele não estava presente, apenas as roupas de Paulo curavam os enfermos, expulsavam os demônios. Paulo, pessoalmente, com Timóteo, não o curou. Ele só deu um conselho. Beba vinho com um pouco de água, por causa do teu estômago. Talvez o vinho puro não fizesse bem ao estômago dele. E das tuas frequentes enfermidades. Então ele tinha muito mais coisa. E um terceiro exemplo, ele também deixou um homem doente. Por que isso está escrito? Está escrito para que a gente entenda que Deus não nos curará de todas as doenças. Podem falar o que for, podem vir com a teologia que for, e as pessoas têm o direito de acreditar naquilo que elas quiserem, mas se você observar dentro dos estatutos, dos tratados de todas as denominações, essas coisas assim, mirabolantes, transcendentes, essas questões metafísicas, isso veio do final do século XIX, adentrou o século XX e continua o século XXI. Então vamos aqui. O meu raciocínio de muitos teólogos é que não seremos curados de todas as doenças. Eu não estou sozinho nessa, não. Tem denominações que sabem disso e aplicam isso. Isso não é falta de fé e nem de demônios atuando nas nossas vidas, como tem pessoas que dizem, eu tenho essa dor na coluna, eu tenho um demônio instalado na minha coluna, meu patrão, ele dizia que o problema nas pernas dele, que saía águas, estouravam bolha, era mentira do diabo. Eu não aceito, eu não recebo isso, ele dizia.
né? Como os contemporâneos falsos mestres que interpretam erradamente, acreditando nos delírios das falsas revelações, porque a revelação foi fechada no livro do Apocalipse, e disse, não, Deus me mostrou, eu tive uma visão, Deus falou comigo, e a revelação ela se encerra no livro do Apocalipse, meus irmãos. O pastor Joselito não acredita na vigência dos dons? Acredita. Eu vim de igreja, fui de igreja onde eu me converti, era uma igreja neopentecostal judaizante. Depois passei por 2 igrejas renovadas, hoje eu estou numa igreja histórica. E digo aos irmãos, tudo por onde eu passei é bênção, mas nem todos estão corretos. Eu também, às vezes, posso pregar coisas erradas aqui, por isso que eu constantemente fico estudando. Eu não só estudei em 2008, quando eu fiz um curso de teologia em módulos, eu fiz homilética, eu fiz hermenêutica, eu fiz antropologia, eu fiz bibliologia, eu fiz paracletologia, que é o estudo do Espírito Santo, eu fiz angelologia, que é o estudo dos anjos, e eu fiz escatologia, que é o estudo do final dos tempos, e é onde eu me identifico mais. É escatologia e soteriologia, que é a doutrina da salvação. Mas também gosto dessa parte aqui, porque as pessoas espiritualizam tudo. Sente uma dor, é um demônio. Foi impedido de sair de casa, eu já vi pessoas orando nesse sentido. Deus, desembaraça todos os laços, aquela visita que chega fora de hora, na hora do culto da pessoa ir para a igreja. Meu Deus, Deus não está só ali. Estevão disse no seu discurso em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 7, diz assim, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A igreja local, a congregação é um lugar para a gente se reunir para adorar a Deus em forma de comunidade. Mas Deus recebe o nosso culto todos os dias, não só no domingo, não só como os judeus recebiam, Deus só recebeu o culto no dia de sábado, como os judeus falam, o Shabá. Ele recebe culto todos os dias. Jesus disse à mulher samaritana, o Pai procura os tais que o adorem em espírito e verdade. Adorar em espírito e verdade é você estar dentro do ônibus, adorando a Deus em espírito, você não precisa falar, é no seu trabalho, é na sua casa. Seria possível, esta reunião aqui, de uma live, é você prestando culto a Deus. Eu sei que no culto tem um período dos louvores, tem-se as oportunidades em algumas denominações, tem certos ritos, porque faz parte também, dentro da teologia, a questão da liturgia. Eu já ouvi de pastor, eu tenho horror à liturgia, mas só pelo fato aqui de eu ter feito uma oração inicial, de eu ter feito pedido de oração e oração nesse sentido, ter ministrado a palavra, fazer uma oração final, impetrar a bênção apostólica, isso é uma liturgia informal, mas tem pessoas que falam coisas que não sabem. Tem igrejas que seguem um folheto. Acostumei de ver na Igreja Batista, momentos que os irmãos falam, momentos que o líder da reunião fala, né? E tudo dentro da palavra. Entendeu? Tem gente que fala assim, a igreja assim parece a igreja católica. Qual é o seu problema quanto à igreja católica? Nós temos ritos lá que nós não concordamos. Mas a fonte deles de inspiração é a Bíblia, é a tradição e o santo magistério, que é o conjunto de bispos, bispos, cardeais, aqueles que têm autoridade, junto com o Papa, que o Papa ele simplesmente é o bispo de Roma, aquela arquidiocese ali, ele é ele que rege. Colocaram assim, houve questionamentos do Oriente, por isso que houve a separação do ortodoxismo oriental da Igreja Romana. Assim como o protestantismo. Lutero colocou 95 teses na porta de Wittenberg, eu sempre vou falar isso, dia 31
para alguns é Halloween, é dia das bruxas. Não, dia 31 é o dia da Reforma Protestante. Foi no dia 31 de 1517, Martinho Lutero, que era pároco, era padre daquela igreja, a Catedral de Wittenberg, botou ali 95 teses. Ele não queria se separar da igreja romana. Ele queria apresentar teses que eles estavam equivocados. Resolveram, colocaram uma bula papal nele e foi expulso da comunhão da igreja, chamada de ele foi excomungado. E aí ele abriu um trabalho que até hoje é chamada de Igreja Luterana. Eu acho que não precisava chamar esse nome, mas a gente respeita isso. E daí vieram Calvino, veio Zwingli, e depois veio aí os pós-reformadores, John Wesley, John Knox, né? E seguiram em frente. Muitos falam assim, o culpado, eu vejo em sites assim, o culpado disso tudo é Lutero. Colocam todo o protestantismo evangélico nas mãos de Lutero. Não, ele apenas foi um. E antes dele já vieram outro. John Hus, um século antes, em 1417, ele foi queimado na fogueira. Ele disse, vocês estão queimando hoje um ganso, mas Deus vai levantar um cisne. Foi uma profecia que ele levantou para a questão de Lutero. Não citou nomes nem nada. E foi exatamente isso que aconteceu. 1417, John Hus foi martirizado. 1517, Lutero foi levantado nesta questão. John Wycliffe, que escreveu sobre algumas indulgências e inspirou a Lutero, e isso veio por uma questão política, por uma questão de casamento. O rei Henrique VIII se separou de Roma, estabelecendo a igreja anglicana. Falava isso com a minha esposa no outro dia, na questão de que aquela igreja, o cristianismo já havia chegado na Inglaterra muito antes das missões católicas. Foi através de discípulos e discípulos e discípulos dos discípulos de Jesus que levaram a palavra para os longínquos lugares da Europa, assim como também na questão da Etiópia também, que o ortodoxismo da Etiópia se separou de Roma, mas dizem alguns eruditos que o cristianismo chegou lá antes das missões romanas para a igreja do Oriente. E eu não estava lá para ver, né? Mas a gente dá um certo crédito, tem uma certa lógica, e eu procuro ficar sempre com a palavra inerrante da graça de Deus, que é a sua palavra. Espero que os irmãos tenham recebido bem essa palavra, né? As dúvidas que os irmãos tiverem, eu vou passar todos os versículos bíblicos que foram lidos aqui. A palavra inicial em Mateus 11, 4 e 5. Aí nós passamos por Isaías 53, 4 e 5. Nós passamos por Atos dos Apóstolos 19, 11 e 12. Passamos por 1 Timóteo 5, 23. Passamos por 2 Timóteo 4 e 20. E também passamos por Daniel 12, 4 e Colossenses 2, 3. Amém? Vamos orar. Pai amado e querido, muito obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor e pela tua graça. Por essa palavra abençoadíssima para o nosso despertar para os dias de hoje. Obrigado, Senhor. Abençoa os que estão me vendo agora, abençoa aqueles que vão vir futuramente, num outro horário, assistir nas plataformas. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco e sobre toda a igreja do Senhor Jesus, sobre a face da terra. Amém, amém, amém. Estaremos aqui semana que vem, se assim Deus permitir, tá certo? Um restante de semana na presença